Como é que vê esta reestruturação consular e a influência, sobretudo, que vai ter aqui no serviço para os portugueses do Luxemburgo? Eu não posso fazer outra coisa senão criticar esta decisão, que é totalmente incompreensível, sobretudo no momento em que nós vivemos, porque não faz qualquer sentido, do ponto de vista diplomático, nem do ponto de vista das comunidades portuguesas, haver uma desvalorização da nossa estrutura diplomática aqui, retirando definitivamente um cônsul-geral para ser substituído por um encarregado de negócios, portanto, um diplomata que vai acumular funções. Isto significa que onde havia dois servidores do Estado português, vai passar a haver apenas um. Sendo que isto não são funções acumuláveis e muito menos numa altura em que a comunidade portuguesa aumenta a olhos vistos, com todos os problemas, com toda a complexificação da situação que daí decorre. Portanto, a situação hoje é mais complexa, há mais portugueses, há mais problemas e exigia-se da parte das autoridades portuguesas que houvesse um acompanhamento muito mais próximo, que permitisse não só resolver mais facilmente os problemas das comunidades portuguesas, como fazer mais facilmente também a ligação com as autoridades luxemburguesas para, em conjunto, poderem enfrentar e resolver melhor os problemas que se estão a levantar, que são muitos e são em diversas frentes. Esta reestruturação no Luxemburgo faz parte de uma reestruturação mais vasta da rede diplomática e consular. Acha que o Governo foi longe demais na austeridade a nível dos serviços que presta às populações portuguesas no estrangeiro? Há aqui duas coisas que devemos separar. Há o encerramento de algumas embaixadas e houve o encerramento de alguns consulados. Quando se fala em poupanças, as poupanças foram sobretudo a nível obtiveram sobretudo a nível das embaixadas que encerraram. E também com várias dezenas de diplomatas que foram mandados regressar a Portugal. Relativamente aos consulados, não há poupanças que possam ser exemplo para que o Estado diga poupámos tanto, isto é importante para o equilíbrio das nossas contas públicas. É impossível e pelas contas que existem há uma atitude que é completamente incompreensível nesta decisão do Governo de encerrar postos que geravam receitas para o Estado. As embaixadas não geram receitas, os postos consulares geram receitas e, em alguns casos, em termos gerais, essas receitas até são superiores às despesas de funcionamento. E, portanto, isto não se trata, relativamente aos consulados, não se trata de uma reestruturação, trata-se de um ato destrutivo da nossa rede consular, numa altura em que ela deveria estar mais presente e mais ativa, porque os portugueses estão a sair muito de Portugal, até por mando do Governo, e não se percebe como é que o Governo manda as pessoas sair e depois reduz os serviços que prestam apoio e auxílio e fazem o acompanhamento dos portugueses que vão chegando a vários países na Europa. É uma total incongruência, trata-se de uma decisão incompreensível, que não tem nenhuma lógica, que não tem qualquer coerência. Relativamente ao Luxemburgo, é completamente incompreensível também que, perante um aumento muito objetivo do número de portugueses que aqui estão, que haja esta desvalorização e esta desgraduação do nosso atendimento consular. Porque não se trata apenas de perder um representante administrativo, um funcionário-chave, trata-se também de, juntamente com o cônsul que vai sair definitivamente, é preciso ver que há outros funcionários do consulado que também têm saído e não têm sido substituídos. E, portanto, é acumular problemas a problemas que já existiam. E isto não faz qualquer sentido. E isto é uma questão claramente de opção política, porque na nossa vastíssima rede diplomática e consular, o Governo poderia muito bem retirar outro diplomata qualquer de um outro sítio onde ele não fosse importante, mas nunca do Luxemburgo.
O Governo também cortou o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas ao mesmo tempo o Ministro Paulo Portas fala de um aumento da atividade diplomática, ou seja, os diplomatas vão passar a fazer promoção económica do país, etc. É um bocado contraditório esse corte e ao mesmo tempo pedir mais trabalho. No fundo é isso que se pede. Mas também como se está a pedir aos funcionários públicos em Portugal, que ganhem menos e que continuem a trabalhar igual ou mais. Essa é outra das questões que eu contesto, porque eu não consigo compreender e não posso aceitar que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é aquele que teve menor dotação orçamental, seja aquele que tenha sofrido o corte maior no conjunto dos ministérios, que foi o equivalente a cerca de 40 milhões de euros, um corte da ordem dos 10 e pouco por cento. Não faz qualquer sentido. E, sobretudo, se o Governo estava imbuído dessa grande missão que era o de potenciar a diplomacia económica, tinha que ter meios para que ela pudesse ser desenvolvida. O que acontece, efetivamente, é que o Governo deu instruções para a nossa rede diplomática, portanto, não só a nível dos diplomatas que estão nas embaixadas, mas também consular, e poderem exercerem a diplomacia económica. A verdade é que, tanto a nível das embaixadas como dos postos consulares, há cada vez menos funcionários. E se as coisas já estavam difíceis, tornam-se quase impossíveis. E aquilo que eu ouço dizer é que, tanto em embaixadas como em consulados, é que há cada vez mais dificuldades para os diplomatas poderem desempenhar esses desígnios da diplomacia económica, que obviamente são importantes para Portugal. Mas tem que haver meios. Tem que haver gente, sobretudo tem que haver meios humanos para que os diplomatas possam exercer essas funções e essa missão. Agora, a grande contradição também é que o Governo e o Ministro Paulo Portas disseram que também os cônsulos gerais, os consulados, tinham essa missão da diplomacia económica. Agora, o problema é que não há substituição de funcionários, há cada vez menos funcionários a trabalhar, há cada vez maior desmotivação relativamente aos funcionários, porque têm cada vez mais trabalho e ganham cada vez menos, e portanto não só a nível dos consulados eles não conseguem cumprir a sua missão de servir bem as nossas comunidades, como obviamente também ficam totalmente impossibilitados de de cumprir essa orientação de potenciar a diplomacia económica. Portanto, é um discurso que não tem correspondência com a realidade. Uma última pergunta, Sr. Deputado. O outro deputado eleito pela imigração na Europa, o deputado Carlos Alberto Gonçalves, tem defendido a posição do Governo nesta reestruturação. Como é que dois deputados eleitos pela Europa podem ter opiniões tão diferentes sobre a opinião no terreno? Eu assumo uma posição de coerência relativamente àquilo que tenho defendido, que é não deveria ter havido nenhum encerramento de postos consulares. E eu digo que esta posição é coerente porque me baseio nos seguintes argumentos. O deputado do PSD costuma utilizar como argumento a anterior reestruturação consular, para comparar, para dizer que eu não tenho autoridade para agora estar a fazer as críticas que tenho feito. Eu digo precisamente o contrário, tenho toda a autoridade pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, a anterior reestruturação consular foi uma reestruturação que teve como objetivo adaptar uma rede que tinha 50 anos. Foi feita com princípio, meio e fim. Foi feita com base no estudo, com base em elementos que estavam disponíveis e que foram transmitidos aos diversos atores no terreno. E houve um projeto inicial e depois houve as adaptações. Houve, a par da reestruturação consular, houve também a modernização consular. Foram introduzidos novos programas que foram absolutamente revolucionários. Eu lembro o CIRIC, por exemplo, que é aquilo que permite a obtenção
de documentos no momento quando antes demoravam vários meses a serem obtidos. Foi introduzido também o passaporte eletrónico, foi introduzido o cartão do cidadão e foram introduzidos outros programas de recenseamento eleitoral, etc. E, portanto, e foi definido também o estatuto e a missão para as nossas missões diplomáticas e consulares, designadamente a nível do novo regulamento consular. Foram envolvidos os sindicatos, etc. E, portanto, foi uma reestruturação, foi uma verdadeira reforma consular pensada e participada. E, portanto, a partir do momento que foi uma reforma consular pensada e participada, não haveria necessidade de fazer mais nenhuma alteração agora. E, sobretudo, uma alteração que é totalmente incompreensível. E a grande diferença é que, se na anterior reestruturação consular houve toda esta estruturação, é preciso referir um aspecto. Houve consulados que foram, postos consulares que foram promovidos, outros que foram despromovidos, outros que foram criados e apenas 2 consulados foram extintos, que são, portanto, 2 estruturas consulares que desapareceram do terreno, que foi Versailles e Nogent-sur-Marne, na região de Paris. Só que estes 2 postos estavam a 14 e a 24 km do Consulado-Geral de Paris. E o Consulado-Geral de Paris tornou-se a estrutura mais moderna de toda a nossa rede consular e que é eficientíssima e é reconhecida como tal por toda a gente. Apesar de um grande número de portugueses na região. Apesar de um grande número de portugueses na região, mas a eficiência no atendimento consular é de tal maneira que os portugueses estão lá e não se queixam. Portanto, há um bom atendimento e, portanto, foi uma reforma bem sucedida. Aquilo que se passou agora é que foram eliminados um conjunto de consulados apenas na Europa, sem que se saibam as razões, porque o Governo definiu 4 critérios para, essencialmente 4 critérios, para justificar o encerramento dos postos consulares, e foi o número de atos consulares, a importância das comunidades portuguesas, foi também os custos e foram também a importância económica das regiões. Pois bem, relativamente a estes 4 critérios, se eles fossem aplicados aos postos que encerraram, sobretudo na Alemanha e em França, chegávamos à conclusão que o Governo não só não os devia encerrar, como os devia valorizar e dotá-los de mais meios económicos e materiais e humanos para que eles funcionassem melhor. Porque são regiões onde há muitos portugueses, são regiões de grande importância económica, onde há uma comunidade empresarial portuguesa de grande importância, são regiões, o caso de Frankfurt, por exemplo, que tem de Frankfurt, sim, que é a cidade da Alemanha que tem mais consulados gerais, tem 55, precisamente porque eles procuram oportunidades de negócio e nós tiramos de lá da estrutura. Ou Osnabrück, porque em Osnabrück é a sede da Volkswagen e há um grande fluxo de engenheiros e funcionários das empresas que vão para Wolfsburgo e que vão também, e que estão na fábrica de Palmela, etc. Há esse intercâmbio muito frequente. Regiões como Nantes ou Lille, que têm um dinamismo empresarial enorme e que têm gerado grandes sinergias com empresas também em Portugal. E, portanto, não só pela importância da comunidade, não só pela importância económica daquelas regiões, mas também porque o grande argumento que o Governo queria utilizar, que era o dos custos, nem sequer esse se aplica. Porque se juntarmos as despesas de funcionamento desses consulados e se fizermos a comparação com as receitas que eles geram, chegamos à conclusão que as receitas são superiores até às despesas de funcionamento. O problema é que quando nas explicações que eu pedi ao Governo, o pouco que explicaram, até ainda por cima, apesar disso, vinha dar razão aos argumentos que eu utilizava de que aqueles postos consulares não deviam nunca fechar. Então acha que... portanto, é completamente irracional, é completamente incoerente, é uma decisão totalmente opaca que o Governo deveria esclarecer cabalmente. E, portanto, não pode haver qualquer comparação entre aquilo que se passou na anterior reestruturação consular e no encerramento na destruição consular relativamente a estes postos.